Olá, pessoal! Hoje a gente vai estudar mais um verbo, daqueles verbos que têm dois significados e que causam muitas vezes algumas confusões. Sem delongas, vamos começar. Vamos estudar o verbo find. Deixa eu só me ajustar aqui na tela e vamos começar. Find pode ter dois significados: o significado de encontrar alguma coisa ou o significado de achar, ter opinião sobre algo. Vamos ao primeiro deles: encontrar. Vamos a alguns exemplos. Vocês já sabem que eu gosto de seguir certos padrões aqui, né? Eu gosto de ter sujeito, verbo, para vocês entenderem como é que funciona exatamente a ordem das palavras, a sequência das palavras. O que acontece é que vocês já estudaram vários verbos até aqui e, portanto, eu entendi que já é hora de a gente aumentar um pouquinho a dificuldade, só um pouquinho, né? Então, que acontece aqui com essas frases? Algumas começam com um sujeito diferente e outras estão no infinitivo para a gente entender. Vamos aqui a primeira delas. Então, por exemplo, aqui a gente tem claramente, vou começar de cima para baixo, sujeito, 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 sujeito. As outras aqui, por sinal, veja bem, help me find. Essas já estão no imperativo, tá? E agora a gente vai ver a tradução delas para vocês entenderem. Deixa eu deletar isso aqui para não criar rabisco. Rabisco demais. Vamos aqui a primeira delas. I need to find my passport. Então, a nossa palavra, a palavra que nós estamos estudando é o find. Essa palavra find, depois de um verbo, que isso aqui está conjugado, né? Então, isso aqui é o sujeito conjugou o verbo, e eu... Opa, sorry. Eu preciso encontrar. Esse to find, ele está complementando o precisar. Eu preciso encontrar meu passaporte. Então, aí vocês têm que ficar atentos, porque depois de alguns verbos, você precisa de algum verbo no infinitivo. Por exemplo, como foi aí o need, eu preciso encontrar meu passaporte, eu preciso encontrar minhas chaves, eu preciso encontrar a minha mãe, eu preciso encontrar meu documento, ok? E funciona da mesma forma para o verbo want, se vocês lembrarem, né? Então, eu quero, quer o quê? Quer fazer alguma coisa, ele está no infinitivo. Então, quando você complementa um verbo com outro verbo, este outro verbo vai estar no infinitivo, ele vai estar com esse to antes do verbo. O to find, to see. Mas aqui a gente está estudando find e não vamos perder o foco. Help me to find. Então, aqui está, ajude-me de novo a encontrar, ele está no infinitivo. Então, ajude-me a encontrar meu cachorro no parque. Beleza? Então, quem encontra alguma coisa. Tá lá o objeto do verbo. Primeira frase, my passport. Na segunda frase, my dog. Vamos ver a terceira. I need to find my keys. Novamente, eu preciso encontrar. Tá no infinitivo. Find something interesting to do. Então, tem lá uma mãe vendo o filho entediado dentro de casa nas férias, não tem nada para fazer, e ela fala, encontra alguma coisa interessante para fazer, tá aí sentado no sofá sem fazer nada, né? Então, encontre, tá no imperativo. The police find the thieves. Find, isso aqui tá conjugado, então a gente tem the police, que é o sujeito. Então, a polícia encontra bandidos, encontra os ladrões, tá? He needs to find, mais uma vez, você perceber como muitas vezes o find vai vir como complemento de um outro verbo. I need to find, ou poderia dizer I want to find, eu quero encontrar, também poderia ser, que a gente já estudou lá no want. Então tá aqui, o to find tá caracterizando infinitivo, que coloca aquele to antes do verbo, e você cria um infinitivo. Aí você tem aquela lista dos 100 verbos. A primeira coluna é o verbo na forma base. Aquela primeira coluna, se você coloca antes de cada um daqueles verbos o to, todos eles viram infinitivo. Antes de todos os verbos, se você puser o to, ele vira infinitivo. Entendeu? Se você usar ele na maneira como ele está e continuar uma frase, ele está no imperativo. Se ele tem um verbo conjugado de uma outra forma, tem um sujeito e aí o verbo é conjugado, melhor dizendo, ele então vai estar no presente. Então você tem 3 formas de uso daquela coluna
da lista dos 100 verbos. E se você não baixou, baixe. Então, agora vamos lá para o find, no sentido achar. Eu quero que vocês percebam a construção dessas frases aqui, que ela tem uma coisa interessante, ó. I find it funny. Eu acho engraçado. Olha esse it aqui. I find it, eu acho engraçado esses filmes de comédia. I find it hard. Eu acho difícil. I find it impossible. Eu acho impossível. She finds it hard. Ela acha difícil. She finds it easy. Ela acha fácil. Esse it aí, ele pode confundir muitas pessoas, né? Porque ela encontra isso, ela encontra aquilo. Lembra do it? Lembra do it lá da aula de pronomes? Então, vocês têm que ficar atentos para esse it não gerar confusão. Então, eu acho engraçado o quê? These comedy movies. These comedy movies. Eu acho difícil o quê? Find a job in the city. Encontrar um emprego nessa cidade. I find it impossible. O que é esse impossible? It é o quê? To solve this riddle. Solucionar esse enigma, essa charada. She finds it hard. O que é o hard? To make feijoada. She finds it easy. O que é fácil? Fazer churrasco. Ela acha fácil o quê? Fazer churrasco. E aqui você repara que tudo que está sublinhado de vermelho é um adjetivo. Passamos já pela aula de adjetivo 1. Volte lá, porque eu dei muitos adjetivos para vocês praticarem. É importante que vocês pratiquem. E aqui, I find my boss a good man. Nesse caso aqui, a expressão não mudou. Não falei, I find it my boss a good man. Simplesmente estava, I find my boss a good man. Eu acho meu chefe um bom homem. Então, vamos ver aqui, um por um, a tradução. I find it funny. Eu acho engraçados esses filmes de comédia. Comedy movies. Eu acho difícil arrumar emprego nessa cidade. I find it hard. Difícil encontrar emprego nessa cidade. I find it impossible to solve. Tá ali no infinitivo, né? I find it impossible to solve this riddle. Eu acho impossível resolver esse enigma. She finds it, tá conjugado esse finds, né? De maneira diferente do I find. Então, she finds it hard to bake feijoada. Ela acha difícil fazer feijoada. She finds it easy to grill barbecue. Ela acha fácil fazer um churrasco. O grill aí é o que a gente falaria em português de assar uma carne, assar um churrasco. Essa a ideia, né, tá? I find my boss a good man. Eu acho meu chefe um bom homem. E é isso, pessoal. Uma aula aí super curtinha, bem fácil aí para vocês aprenderem, com poucos exercícios para ajudar vocês a memorizarem. E tem PDF para vocês fazerem o PDF com exercício reverso, ok? É o reverso lá para vocês fazerem, porque ajuda bastante vocês a memorizarem. Qualquer coisa, vocês já sabem, entre em contato. Bye, bye. See you!